Hola muchachos, bienvenidos otra vez a las clases de resolución de ejercicios de español. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios del mes de abril, las clases 6, 7, 8 e 9, dos dias 3 e dos 17 de abril, ¿está bien? Vamos a ver. La clase del día 3, 6 y 7 hablaba un poco de los adverbios, ¿sí? Adverbios de modo, de lugar, de tempo, ¿sí? Então, aqui, o que eu trago para vocês aqui sobre os advérbios? Advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. É sempre invariável, igual ao português, tá vendo? Alguns, quando se referem ao substantivo, viram adjetivo, tá? Aqui nessa atividade, eu pedi para vocês só os advérbios de tempo, tá? Então, o que vocês precisavam saber aí? Conhecer os advérbios de tempo, saber a tradução deles, segundo a tabelinha que eu passei para vocês, tá? Lá nas listas de atividades de vocês, que também está lá no GPA. Então, eu tinha a tabelinha de verbos lá que constavam os advérbios. Ayer, mañana, hoy, anoche, ahora, mientras, todavia e aún. Esses eram os advérbios de tempo, e são os advérbios de tempo, tanto em português quanto em espanhol, tá? Então, o que significa ayer? Ontem. Mañana, de manhã ou amanhã. Hoy, hoje. Anoche, ontem à noite. Ahora, agora. Mientras, enquanto. Todavia, ainda. Aún, ainda, também, tá? Sendo que a noite pode ser hoje à noite também, dependendo do contexto, tá? A ver, então. Aqui eu pedi para vocês completarem com esses advérbios de tempo, tá? Além daqueles que eu passei na tabelinha, tem os advérbios de tempo que têm quase a mesma tradução, são bem parecidos ao português, quase a mesma tradução do português, que são antes, que é igual, quando, después, que é depois, entonces, então, jamás, jamais, luego, é logo, nunca, primeiro, siempre, ou tarde, que significam logo, jamais, né? Logo, nunca, primeiro, sempre, tarde. E já, que significa já. Existem outros também, então aqui, mas a maioria está aqui, que são os usuais, tá? Por que não fuiste à la escuela? Então, aqui eu poderia dizer, por que ontem você não foi à escola? Por que ainda não foi à escola? Por que você já não foi à escola? Então, vocês poderiam escolher vários, tá? Desde que o contexto estivesse certo. Por isso, eu vou passar a tradução para vocês aqui agora. Em lá, na, tomamos café com presunto e queijo. E tomamos chá com hambúrguer. Então, aqui poderia ser de manhã, tomamos café com presunto e queijo, e à tarde tomaremos chá com hambúrguer. Letra C. Sim, ou se, é sexta-feira, foi quarta. Letra D. Temos um dia lindo com muito sol, mas choverá. Letra E. Nos divertimos tanto como na festa de Estevão. Você pode ir à farmácia? Sim, vou. Vou limpar a cozinha. Rega o jardim. Carlos, tem tempo para se preparar para a prova. Se ele disse que comerá carne de vaca, eu acredito. Então, quais são as sugestões que eu dei para vocês para quais advérbios utilizar para que a frase fizesse sentido? Por que ayer não fuiste à la escuela? Por que ontem você não foi para a escola? En la mañana tomamos desayuno com queso e jamón e en la tarde tomaremos té com hamburguesas. De manhã nós tomamos café com queijo e presunto. Café da manhã, né? Desayuno. E à tarde tomaremos chá com hamburguesas, hambúrgueres. Se amanhã é sexta, ontem foi quarta. Ayer, aqui no caso, se amanhã é sexta, ontem foi quarta, justo. Hoy tenemos um lindo dia com muito sol, pero mañana lloverá. Hoje temos um lindo dia com muito sol, mas amanhã choverá. Ontem à noite nos divertimos tanto como na festa de Estevão. Ou então poderia colocar assim, ó, nunca nos divertimos tanto como na festa de Estevão.
Você pode ir na farmácia? Sim, agora eu vou. Daqui a pouquinho eu vou. Ahorita voy. Então, eu vou. Eu vou limpar a cozinha mientras tu riegas o jardim. Eu vou limpar a cozinha enquanto você rega o jardim. Carlos, todavia ou aún tienes tempo de preparar-te para esse exame? Carlos, ainda você tem tempo para se preparar para essa prova. Se ele diz que nunca comerá carne de vaca, eu acredito. Então, aqui eram sugestões, tá bom? Mas o importante de saber os advérbios é que os advérbios, eles geralmente vêm junto de outro verbo, tá? Ele modifica esse verbo, ele pode se tornar um adjetivo, essa é a característica do advérbio, tá? E saber a tradução deles de acordo com o contexto, tá certo? É importante que vocês saibam e estudem a tradução dos advérbios. Aqui na aula 8 e 9 de vocês, eu trouxe para vocês a respeito de contos. O que são cuentos, sim? Cuentos, eu trouxe as características. É uma narração breve, criada por um ou vários autores, basada em hechos reais ou fictícios, cuja trama é protagonizada por um grupo reduzido de personagens, com um argumento relativamente sencillo. Então, uma narração breve, criada por um ou vários autores, baseada em fatos reais ou fictícios, cuja trama é protagonizada por um grupo reduzido de personagens e com um argumento relativamente simples. O conto é compartilhado tanto por via oral como escrita, ainda que, no princípio, seja mais comum ser por tradição oral. Além disso, pode-se dar conta de fatos reais ou fantásticos, mas sempre partindo da base de ser um ato de ficção ou mistura de ficção com fatos reais e personagens reais. Costuma conter vários personagens que participam em uma só ação central. E há quem opina que um final impactante é requisito indispensável desse gênero. Seu objetivo é despertar uma reação emocional impactante no leitor. Ainda que possa ser escrito em verso total ou parcialmente, de forma geral se dá em prosa. Se realiza mediante a intervenção de um narrador e com preponderância da narração sobre um monólogo, um diálogo ou descrição. Basicamente, um conto se caracteriza por sua curta extensão, pois deve ser maior que uma novela e, além disso, novela no caso romance, tá? Costuma ter uma estrutura fechada, onde se desenvolve uma história que poderá ter um clímax, né? Terminar em um clímax. Há dois tipos de conto, que é o conto popular e conto literário. Então, eu trouxe para vocês tirarem algumas informações de um pequeno conto, que também é conhecido como crônica aqui no Brasil, que é de Luiz Fernando Veríssimo, que é chamado O Lixo. Em espanhol é chamado de La Basura. Então, em El Cuento La Basura, de Luiz Fernando Veríssimo, se narra uma história em la que o acercamiento entre duas pessoas se produce de um modo impensado e donde se muestra como en la basura que desechamos dejamos parte de nuestra vida e bien podríamos agregar, dime que basura tiras e te diré quem eres. Então, quem nunca conheceu em português, né, ficou conhecendo em espanhol esse conto La Basura, que é onde dois vizinhos se encontram num apartamento jogando lixo fora e se percebe que os dois vizinhos ficavam vistoriando, digamos assim, vendo o que tinha no lixo do outro, e a partir desse lixo eles passaram a se conhecer, né, as características de cada pessoa através do que tinha no lixo deles, né. Então eles trocaram várias ideias aí, cada vez que eles foram jogar o lixo fora e foram se aproximando, enfim, vocês viram aí o final da história, né. Então aqui eu pedi para vocês responderem em português, né, para que vocês pudessem traduzir o texto, justamente para treinar o espanhol de vocês e o vocabulário de vocês, tá? Então, onde aconteceu o primeiro encontro dos personagens? E aqui tem as perguntas que eu não vou reler para vocês para não ficar muito longo. Porém, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à interpretação desse texto, palavras que vocês não entenderam, tá? Vocês podem me chamar no WhatsApp para perguntar, tá certo? Mas basicamente tem esse texto também em português, vocês podem lê-lo em português também, tá certo? Muchachos, las clases fueron bien cortas essa semana, esse mês em realidade, no? Dia 3 e dia 17. Basicamente é para que vocês decorassem e aprendessem novos vocabulários e textos. O conteúdo de vocês da terceira série é bem baseado em textos e vocabulários, tá? Então, leiam, releiam, rehagan, refaçam as atividades, leiam bastante, tá?
y cualquier duda me llamen. Hasta la próxima clase y muchas gracias.